Graça e paz, amados. Estamos seguindo nossas meditações em Provérbios. Hoje é o capítulo 8, verso 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Hoje eu quero refletir, a partir desse verso, dentro do contexto do capítulo, mas iniciar com uma alegoria, compartilhando essa ilustração que eu aprendi há muito tempo atrás, que diz assim: certa vez um homem, ele pega o carro da sua vida e começa a dirigir de forma furiosa, acelerando, sem prestar atenção em quem está dentro do carro com ele, sem se preocupar com quem está do lado de fora, e nem aí para as consequências com ele próprio. Ele, naquele momento, naquela adrenalina radical e perigosa, ele avista alguém fazendo sinal do lado de fora, pedindo que ele reduza. E ele toca no freio, desacelera e vai parando para ver quem pede para ele reduzir. Ele avista um homem chamado Sabedoria, e esse homem começa a dialogar com ele, pedindo espaço para trocar uma ideia, para orientá-lo. E aí ele quer logo fugir. Ele fala: o carro tá cheio, o carro tá lotado, não tem espaço. E aí a Sabedoria, muito humilde, muito simples, muito sábia, ela olha para o carro e vê que tem 4 pessoas com ele. Tem o Doutor Orgulho. E o Doutor Orgulho começa a aguçar o ego daquela pessoa. Começa a dizer: não dá atenção para esse tal de sabedoria não. Sou mais você. Se vira sozinho. Você pode fazer o que você quiser. A sua vida é sua. Não esquenta a cabeça com as pessoas que estão do lado de fora não. Essas pessoas aí, elas vivem a vida delas, você tem que viver a sua. Elas não pisam no teu calo, você não pisa no calo delas, e aí tá tudo legal. E o Doutor Orgulho aguçando e aguçando o ego daquele que estava no volante, dirigindo. E a Sabedoria do lado de fora, conversando, tentando acalmar os ânimos, tentando transmitir humildade, dizendo para ele: o orgulho precede a queda. Cuidado com ele. E falando para aquele que estava no volante: a humildade, ela precede a honra. Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça aos humildes. E aí no meio da conversa se mete Dona Vaidade. Dona Vaidade começa a falar para ele: essa vida é sua. Olha quantas coisas você conquistou. Foi você que conseguiu esta habilitação para dirigir a sua vida. Olha quantas lutas você passou, olha quantas conquistas você teve. E a Dona Vaidade também começa a inflamar o ego daquele que estava no volante. E ele começa a pensar na vida como se ele fosse o centro dela, o centro do universo fosse ele próprio. A Sabedoria, com toda a sensatez, conscientizando ele a respeito do perigo de ouvir a vaidade,
A sabedoria diz para ele: ó, a vaidade é fumaça. Ela passa. A vaidade, ela vem e afasta tantas pessoas de você. A vaidade, ela tá te enganando, dizendo que você é mais do que você é. Não dê ouvidos a ela. Sim, você é alguém importante. Sim, você é alguém valioso, é alguém valoroso, precioso. Mas você não é melhor que as outras pessoas. Do pó você veio, ao pó você retornará. Você é um ser humano. Você não é Deus. No meio da conversa, alguém quer brigar. Alguém que é encrenqueiro. Tal de senhor, ostentação. Ele dizendo: ô meu irmão, vamos seguir nossa vida, vamos conquistar as coisas. E ele aguçando a ganância dentro daquele que tinha uma responsabilidade de dirigir. Não vamos perder tempo com essa história de sabedoria, não. Vamos pegar muita mulher. Vamos conseguir muito dinheiro, o importante é poder. Sabedoria retoma a fala. E retomando a fala, ela fala para aquele que estava ali no volante: rapaz, cuidado. O ganancioso, ele cobiça coisas que vão fazer mal para ele e para os seus. Cuidado com essa história de ficar ostentando e não vivendo a simplicidade da vida. É benéfico ter boas ambições. Ó, a Bíblia diz que aquele que ambiciona ou almeja o episcopado, ou seja, se tornar um servo, um ministro que é servo, é uma boa ambição, é algo bom que ele ambiciona, mas tem responsabilidade. Então aquilo que nós conquistamos vem com o selo da responsabilidade. Porque não é só para nós. Os dons que você tem, os talentos, são para o benefício coletivo do próximo. E aquilo que o próximo tem é também para beneficiar a sua vida. Cuidado com a ganância. Não fica dando ouvido à ostentação, não. Você fica cobiçando a mulher alheia, fica cobiçando as riquezas do outro, fica vivendo a vida que não é sua. No meio daquela troca de ideias, daquele bate-papo, cabeça com a sabedoria, alguém começa a criticar, tentando seduzi-lo com uma conversa fiada. Senhorita maledicência começa a fofocar e tentar denegrir
a sabedoria. Ela fala, ai, sabedoria, quantos que falaram ter ela na sua vida e morreram e não puderam usufruir do orgulho. Quantas não puderam falar um pouquinho de si, se envaidecer só um pouquinho. Ai, quantas pessoas não conquistaram nada. E aí Dona Maledicência começou a falar mal de outras pessoas. Pessoas que viveram em humildade, não deram espaço para o orgulho. Pessoas que decidiram realmente serem conscientes a respeito de si mesmos e não deixarem a vaidade aguçarem seu ego. Pessoas que viveram em simplicidade de vida e não na ganância. Pessoas que não precisavam falar de outros para defender quem eram, porque o seu próprio testemunho falava sozinho. O silêncio das suas palavras já falava, porque o fruto da sua vida era o amor. Não precisavam agredir com palavras para ocultar seus medos, seus pecados, suas fraquezas. Sabedoria retoma a conversa e faz aquele homem refletir sobre isso. Refletir que não era a autojustificação, mas era uma decisão que ele precisava tomar. Ele inquieta, ele decide tomar uma decisão e deixar a sabedoria entrar. Só que o carro tá cheio. Doutor Orgulho, Dona Vaidade, Senhor Ostentação, Senhorita Maledicência. E agora, qual o espaço? E aí ele cai em si. Quando ele cai em si, ele fala, sabedoria, já sei aonde você vai ficar. Ele entrega a chave do carro para a sabedoria e ele diz, eu saio. Quando eu saio da direção e eu deixo a sabedoria, que a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio dela. A sabedoria nesse contexto que nós estamos refletindo desse texto, num dos versos, ela é falada no gênero masculino. É um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus começa a dirigir a minha vida, o orgulho sai, a humildade entra. Quando Ele conduz as minhas escolhas e decisões, a vaidade vai embora e a consciência de quem eu sou se torna cristã. A ostentação vê que não tem mais espaço para ela e a simplicidade fica simplesmente feliz. A maledicência não tem porquê ou para que existir, porque não me auto-justifico, porque em Cristo não há mais condenação.
O contexto desse capítulo é a sabedoria clamando, querendo entrar na minha vida e na sua vida. E ela entra através de Jesus Cristo. Deus abençoe.